O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos narra Lucas, o médico, capítulo de número 24. Nós estaremos lendo os 12 primeiros versículos. Hoje eu estou acompanhado da minha linda esposa, Aline, dos meus filhos Tito e Benício, que me deram a alegria e a companhia de vir juntos. Muitas das vezes eu não consigo estar com eles aqui por conta de inúmeras atividades, mas hoje o Senhor foi misericordioso, viu, Ramiro? Deus é bom o tempo todo. Louvado seja Deus. Eu só posso bagunçar aqui um pouquinho? Então, beleza. A gente vai chegando a uma certa idade que a vista ela já não vai mais funcionando da maneira como funciona. E a gente fica lutando contra isso. Em vez de usar óculos, a gente deixa o óculos em casa, deixa o óculos no carro para tentar evitar. Mas chega uma hora que não tem para onde fugir. Lucas 24 diz assim, a partir do versículo 1: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupa resplandecente. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio, e eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Meus irmãos, em Lucas 24, nós encontramos mulheres caminhando em direção ao túmulo. Mas não caminhavam com esperança. Essas mulheres, na verdade, elas caminhavam na tentativa de encerrar um ciclo que tinha começado na sexta-feira, com a crucificação de Cristo Jesus. Elas carregavam especiarias, perfumes usados para ungir cadáveres, porque, na verdade, aquilo que elas estavam buscando encontrar era um corpo, era um Jesus morto. O cenário, ele não é de uma fé vibrante, mas de uma esperança que parecia ter acabado. E de forma inesperada, elas percebem, ao chegar naquele lugar, que a pedra tão pesada que tinha sido colocada à porta daquele túmulo, ela fora removida. Aquilo que deveria estar fechado, agora estava aberto. E ao entrarem, elas encontram algo ainda mais perturbador. O corpo do Senhor não estava mais lá. O túmulo estava vazio. Mas esse vazio, ele não trouxe alívio. Pelo contrário, ele trouxe uma profunda perplexidade. Algo mudou o curso natural das coisas. E então, a cena ela ainda se intensifica mais ainda. 2 homens com vestes resplandecentes aparecem. Tomadas de temor, elas se inclinam com o rosto em terra, não apenas numa demonstração de medo, mas de uma reverência diante de uma pequena percepção de que aquilo dali não era comum, não era natural, era o agir de Deus. E o que parecia ausência, naquele momento, começa a se revelar como um anúncio.
E aí vem a pergunta, um questionamento daqueles anjos, daqueles homens que muda tudo. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Meus irmãos, essa pergunta ela não apenas informa, mas ela corrige a perspectiva daquelas mulheres. O problema aqui não estava na realidade, mas na forma como elas estavam experimentando tudo aquilo. Então algo acontece, não ao redor, mas dentro delas. Lucas diz, então se lembraram das suas palavras. Não era uma verdade nova, era uma verdade esquecida. E ao se lembrarem, tudo para aquelas mulheres começa a fazer sentido. O que parecia fim, revela-se como um propósito. O que parecia tragédia, se mostra como um cumprimento da palavra. O cenário não mudou, o túmulo estava vazio, mas a forma como essas mulheres enxergaram a realidade, ela foi transformada. E o que começou com tristeza e perplexidade, se transforma em testemunho. Então elas voltam e anunciam aos discípulos. E é exatamente nesse cenário, onde tudo parece perdido, que somos conduzidos ao tema da mensagem desta noite, quando a esperança parece ter acabado. Meus irmãos, em primeiro lugar, quando a esperança parece ter acabado, nós vivemos apenas pelo que vemos. É natural. O homem, quando ele perde a esperança, ele perde a fé. Ele perde as suas convicções em Deus e ele vive no automático por aquilo que apenas está lhe sendo mostrado. Observem comigo os versos de número 1, 2 e 3 do texto que acabamos de ler. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado e encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Quando a esperança parece ter acabado, a nossa percepção da realidade ela se torna limitada. E foi exatamente isso que acontece com essas mulheres. Elas caminham até o túmulo movidas por amor, por zelo, por cuidado, mas também por uma compreensão restrita daquilo que estava diante delas. Seus olhos estavam fixos no visível, no concreto, no que parecia incontestável. Jesus havia morrido, sim, havia sido sepultado, sim, e agora estava restando apenas lidar com o corpo de Cristo. A própria Escritura ela nos mostra que o homem ele tem essa tendência. Em 2 Coríntios 5,7, Paulo chama a atenção dos coríntios dizendo para que eles não andassem pelo que viam, mas andassem por fé. Mas naquele momento, essas mulheres elas estavam, na verdade, fazendo o contrário. Elas estavam andando pelo que viam e não pela fé. As especiarias que carregavam não eram um sinal de expectativa, mas uma atitude de aceitação diante de algo tão difícil. Era um gesto final de quem acreditava que a história havia realmente chegado ao fim. Isso revela algo profundo. Quando a esperança se esvai, passamos a interpretar a realidade apenas com base nas circunstâncias visíveis, esquecendo-nos das promessas de Deus. Jesus havia dito isso claramente lá em Lucas 9, versículo 22. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, será morto e no terceiro dia ressuscitará. Mas a dor ela foi tão intensa, a decepção foi tão profunda que a promessa ela foi eclipsada pela experiência. E quantas vezes, em quantos momentos, em quantas circunstâncias, eu e você, meu amado irmão e minha amada irmã, temos exatamente esse mesmo comportamento? Quantas vezes, em meio às adversidades da vida, quantas vezes, muitas vezes, sem sabermos o final da história, ou o resultado, ou a completude dos acontecimentos, caminhamos de maneira fúnebre, caminhamos de maneira mortos, esquecendo, na verdade, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, as suas promessas, as suas palavras para o meu e o seu coração. Quantas vezes, mesmo antes de termos o resultado de algo, já definimos que aquela primeira resposta, aquele primeiro diagnóstico já é o fim. Quantas vezes
em meio às adversidades da vida, perdemos a fé e não trazemos à memória aquilo que Jeremias, de maneira muito emblemática em Lamentações, nos chama a atenção, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje é domingo, e não é um domingo qualquer. Hoje é domingo de celebração. Hoje é um domingo onde nós entramos por essas portas glorificando e exaltando ao nosso Deus, jubilosos porque Ele ressuscitou. Não podemos entrar por essas portas como se estivéssemos indo para um sepultamento, mas temos que entrar por essas portas de maneira vibrante, alegre, celebrando a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não trazemos aqui especiarias para untar um corpo morto, moribundo, mas trazemos aqui o que nós temos de melhor para glorificar e exaltar ao nosso Deus. Ele vive. Isso precisa ser uma certeza clara. Precisa haver convicção no meu e no seu coração a respeito disso. O sacrifício dele na cruz do Calvário não apenas mudou a perspectiva de um pequeno grupo de mulheres, mas mudou a perspectiva da minha e da sua vida. Quantas vezes cantamos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas quantas vezes, quando somos testados a respeito do que cantamos, nos encontramos como essas mulheres, que caminham, não numa perspectiva de uma mudança de cenário, mas numa aceitação de uma derrota. Meus irmãos, Deus nos chama nessa noite para mudarmos completamente a nossa forma de ver as coisas. E essa transformação, ela precisa acontecer hoje para a glória e louvor do nome dele. Em segundo lugar, quando a esperança parece ter acabado, a palavra de Deus, ela é ofuscada pelas circunstâncias, e aqui é um ponto extremamente perigoso. Versículo 5, desse mesmo capítulo. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E aí observe o versículo 8. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Estava aqui meditando nesse texto e passando aqui, principalmente nesse cenário onde estava eu, Ramiro e o Andrés. Eu não sei quantas vezes o Ramiro já deve ter contado essa história para vocês, mas eu preciso também contar. Ramiro e Andrés são amigos que o Senhor me deu no seminário. São homens que me sustentaram em oração, foram amigos de caminhada, pessoas grandiosas que Deus colocou na minha vida nessa caminhada de seminário. 5 anos indo para o Meia, passando todos os perrengues possíveis e prováveis. Muitas das vezes um sacudindo o outro, vamos. E para a glória do Senhor Jesus, nós concluímos o nosso curso no ano passado com todas as adversidades possíveis e prováveis que os irmãos possam imaginar. E estamos juntos aqui. E esse versículo número 8, então elas se lembram das palavras de Jesus. Era algo interessante porque sempre quando alguém ou quando um de nós estava passando por algum tipo de dificuldade ou algum momento difícil dessa caminhada, a gente sempre falava isso um para o outro. Lembre-se das palavras de Jesus, lembre-se das promessas de Jesus, lembre-se daquilo que Jesus nos prometeu, daquilo que Jesus fez e por que Ele nos chamou. Isso trazia ânimo, isso trazia vigor, isso trazia alegria, isso trazia esperança ao nosso coração. Mas, contudo, nesse contexto aqui, a pergunta dos anjos, ela rompe o silêncio que confrontava diretamente a perspectiva dessas mulheres. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Perceba, meus irmãos, a profundidade dessa pergunta. Ela não é apenas uma informação sobre o que aconteceu. Ela é uma confrontação sobre como elas estavam pensando. A restauração da esperança, ela começa na minha e na sua vida, quando a palavra de Deus ela volta a ocupar o centro da nossa mente. Entenda, quando a palavra de Deus ela começa a ocupar, ou ela volta a ocupar de maneira central aquilo que pensamos, refletimos,
idealizamos, a forma como caminhamos, a esperança ela é resgatada em nossos corações. Porque a nossa esperança ela não é medida pelas circunstâncias. A nossa esperança ela não é medida pela economia do país. A nossa esperança ela não é medida pelo posicionamento político XYZ. Mas a nossa esperança ela é sustentada pelo Rei do Universo. E tudo aquilo que eu e você precisamos está contido nas Sagradas Escrituras. Portanto, antes de você se desesperar, antes de você buscar informação, antes de você buscar conselho em qualquer pessoa, por mais que buscar conselho em outras pessoas seja algo também relevante, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Entenda que essa multidão de conselheiros, que essa quantidade de sabedoria, ela precisa estar alinhada com a palavra. Porque muitas das vezes, quando a desesperança ela bate na nossa porta, nós esquecemos completamente da palavra de Deus. Nós esquecemos completamente das verdades contidas nesse livro. A gente acaba se afastando. A gente acaba esquecendo de que a verdadeira revelação, o manual de fé e prática do crente, aquilo que realmente precisa estar decorado, precisa estar anexado, precisa estar fixo na nossa mente, nos nossos corações, muitas das vezes é deixado de lado. Essas mulheres, elas esqueceram tudo aquilo que o próprio Jesus tinha compartilhado durante 3 anos. E não só essas mulheres, os seus discípulos também. E nessa noite, o Senhor ele nos chama a olharmos para a sua palavra com mais dedicação, com mais empenho. Nos alimentarmos dela como algo necessário para a nossa vida. Eu costumo dizer que a palavra de Deus para a nossa vida ela tem que ser como a água que bebemos. Não dá, meu irmão, para viver uma semana com um único copo d'água. Você vai ter desidratação. Muitas das vezes estamos desidratados espiritualmente, desesperados espiritualmente, porque não estamos sendo nutridos por aquilo que realmente nós precisamos nos nutrir, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela gera transformação, a palavra de Deus ela gera confiança. A palavra de Deus nos faz ter perspectivas maiores. A palavra de Deus nos faz caminhar por fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nada na minha vida, que nada na sua vida, que nenhuma adversidade, que nenhum problema nos faça esquecer da palavra. Mas pelo contrário, quanto maior o problema, maior é a minha profundidade na palavra. Quanto maior a adversidade, maior é a minha confiança na palavra. Que no nome de Jesus possamos ser verdadeiramente crentes que se deleitam na palavra de Deus e entendam a palavra de Deus como uma verdade absoluta para as nossas vidas. Meus irmãos, o Evangelho ele tem o poder de reorganizar a nossa leitura da realidade. Sem a palavra, a cruz ela é escândalo. Com a palavra, a cruz ela é redenção. Sem a palavra, o túmulo vazio ele causa confusão. Com a palavra, o túmulo vazio, ele é um sinal de vitória. E aqui está a verdade central de tudo isso. Quando a esperança parece ter acabado, muitas vezes não é porque Deus deixou de falar, Ele continua falando, mas é porque nós esquecemos do que Ele disse, das suas promessas. E é enquanto esquecemos que nós perdemos a verdadeira clareza a respeito da nossa vida. Mas quando somos lembrados pelo Espírito Santo, somos reposicionados nessa verdade. Porque não é a realidade que precisa mudar primeiro. Grave isso no teu coração. É a nossa memória, à luz da palavra, que precisa ser restaurada. Às vezes, nada ao seu redor vai estar diferente. Às vezes, ao seu redor estarão as coisas da mesma forma. O cenário, muitas das vezes, pode ser o mesmo, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, no meu e no seu coração, nos faz ressignificar a forma como vemos as coisas. Eu lembro certa vez de um pastor amigo contar a história de uma menina. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para vocês. Se eu contei, me perdoe. Façam como se eu não tivesse contado.
Mas ele falava de um chaveiro de uma menina que tinha uma bailarina. E pense num chaveiro feio. Era aquele chaveiro. Todo mundo que olhava para aquele chaveiro enxergava não beleza naquela peça, naquela bonequinha, mas contudo aquela menina amava aquele chaveiro, ela achava aquele chaveiro lindo. Aquela menina, ela conseguia ter uma compreensão a respeito daquele chaveiro, não pelo estado que aquele chaveiro estava, mas pela importância de quem foi que deu aquele chaveiro para ela. Às vezes, meus irmãos, o que nos está faltando é, através da palavra de Deus e da direção do Espírito, mudar a perspectiva de quem e a quem pertence a nossa vida. A nossa vida não pertence a nós mesmos. A nossa vida pertence ao Senhor. E Ele tem cuidado de todas as coisas, muitas das vezes não da maneira que eu e você desejamos, mas da maneira que Ele sabe que é o melhor para mim e para você. No ano passado, um versículo me acompanhou, ele me acompanha todos os dias. Eu amo Jeremias capítulo 29, versículo 11, quando diz: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês, a cada um de vocês, um futuro e uma esperança. Essa palavra, ela trouxe esperança no meu coração. Quando as circunstâncias elas tentavam ofuscar, elas tentavam tirar do meu coração a certeza a respeito de quem Deus é, o Senhor trazia a minha memória e me aprumava, me colocava no caminho novamente. Em terceiro lugar, quando a esperança parece ter acabado, Deus já transformou o fim em um novo começo. Quando a esperança parece ter acabado, Deus já transformou. Entenda, Ele não está transformando, Ele já transformou. Porque os decretos divinos, eles já foram estabelecidos na eternidade. Isso precisa ficar bem claro para mim e para você. Deus, Ele não é surpreendido. Pelo contrário, Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. Então Ele já transformou o fim em um novo começo. Versículo de número 9. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram todas essas coisas aos apóstolos. A partir desse momento, o texto ele nos mostra uma mudança de movimento. Percebam, as mulheres elas retornaram do túmulo, não mais da mesma forma que foram. Elas retornam do túmulo em uma outra perspectiva. Elas voltam anunciando, elas voltam dizendo, elas voltam celebrando, elas voltam ali comunicando aquela boa nova. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aquelas que chegaram em silêncio carregando as especiarias, agora elas voltam com uma mensagem. O que antes era luto, agora se transforma em testemunho. E esse movimento, ele está em harmonia com aquilo que o próprio Jesus havia estabelecido em Atos, capítulo 1, versos número 8. Vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês testemunharão a respeito disso. Vocês anunciarão as boas novas do Evangelho. E hoje a gente vive uma carência tão grande, né? Desse ato tão belo de testemunharmos a respeito de Cristo Jesus. Eu falava hoje pela manhã na IPN, na primeira igreja presbiteriana de Niterói, o quanto a Páscoa, ela mexe comigo, sabe, Ramiro? Eu falei para a igreja hoje que se eu pudesse, nesse dia de hoje, independente de data, se está cravado, se não está, e por aí vai, dessas discussões de tempos, eu no dia de hoje, eu faria uma queima de fogos. Eu celebraria, eu faria algo mais assim espetacular do que o Réveillon. Porque na verdade nós precisamos anunciar ao mundo essa verdade que para o mundo ainda não está clara. O mundo ainda caminha morto em seus delitos e pecados. E só existe uma forma de mudarmos a realidade do mundo, é pregando o Evangelho. Paulo nos diz isso, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas.
Então nós devemos anunciar, assim como essas mulheres, nós devemos regressar para os nossos lares, para o nosso trabalho, para os nossos lugares de convívio com pessoas que muitas das vezes não tiveram ou não foram encontradas pela graça de Cristo Jesus e ali compartilhar essa boa nova. Eu sei que muitas das vezes a atitude dessas mulheres, ou melhor, a atitude dessas pessoas será semelhante à atitude dos discípulos. Não vão entender, vão ficar perplexos, não vão acreditar. Mas precisamos ser insistentes, persistentes. Precisamos pregar, precisamos anunciar, precisamos falar. A esperança parece ter acabado, mas Deus ele transforma a falta de esperança em um novo começo. Deus ele transforma a falta de esperança em uma nova realidade. O fim para Deus não é o fim. É apenas o recomeço de algo. E assim como Ele transformou a minha e a sua vida, assim como Ele mudou a minha e a sua história, assim como Ele gerou esta vida grandiosa, maravilhosa, pelo poder do Espírito Santo no meio do seu coração, Ele quer nos usar como instrumentos da tua graça na vida de outros. A Páscoa não é para ser comemorada entre quatro paredes, mas a Páscoa é para ser verbalizada por onde quer que andarmos. Em nome de Jesus, precisamos nos posicionar, irmãos. Somos muito bons para muita coisa, mas infelizmente para anunciar a palavra estamos devendo. Somos apologetas, defensores da fé nas mídias sociais de uma maneira muito ferrenha. Mas não temos muitas das vezes o mesmo ímpeto, a mesma alegria, a mesma dedicação em proclamarmos o Evangelho do Reino. A gente tem que aproveitar esses momentos, principalmente onde os corações eles estão mais sensibilizados, como estratégia para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Para o mundo a esperança está acabando, meus irmãos. Para o mundo a esperança está em homem X, Y, Z. Mas para nós, que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, que temos Cristo Jesus em nosso coração, nós sabemos que a nossa esperança ela está assegurada na eternidade. Jesus ele deixou isso bem claro, no mundo tereis aflições. E aqui eu não estou dizendo que a gente não vai passar por aflições, nós vamos. Mas é lindo quando Jesus ele fala para mim e para você, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E não é bom ânimo porque amanhã, segunda-feira, tudo vai estar melhor na minha e na sua vida. Eu espero que esteja, em nome de Jesus. Receba aí. Mas é porque ele nos garantiu algo na eternidade. Percebe? As aflições que muitas das vezes eu e você temos enfrentado aqui, é a fim de que não tire a nossa perspectiva de que isso daqui é limitado, de que isso aqui é finito. Mas aquilo que nos espera, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, é a eternidade. Somos peregrinos. Mas enquanto peregrinos, anunciemos a palavra de Deus. Proclamemos o Evangelho da verdade. Vidas estão mortas. Vidas ainda estão dentro de sepulcros. E essas vidas, elas precisam ser vivificadas pelo poder do Espírito. E quem é que será o instrumento da graça de Deus na vida dessas pessoas? Sou eu e você, meu irmão. É você, minha irmã. Essas mulheres, elas voltam do túmulo anunciando. Elas voltam do túmulo com uma perspectiva nova. Elas voltam do túmulo de uma maneira completamente diferente da forma como elas foram. E o texto aqui, ele nos coloca diante de uma verdade que ela não pode ser ignorada. A ressurreição, ela já aconteceu. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda vivem como se ela nunca tivesse acontecido. Os discípulos, eles ouviram, mas não creram. E isso expõe algo sério. Porque não é a falta de evidência que nos impede de enxergar. É a resistência do nosso coração em se render a essa verdade. Quantas vezes nós sabemos o que Deus já fez, mas continuamos vivendo como se nada tivesse mudado. Vivemos como se a cruz fosse o capítulo final, realmente. Quando na verdade ela foi apenas o caminho para a vitória.
Vivemos presos ao túmulo quando Deus já deixou ele vazio. Vivemos dominados pela dor quando a ressurreição já declarou que a dor não tem a palavra final. E perceba, meu irmão, aqui a gravidade disso. Não estamos falando de falta de informação, não. Estamos falando de incoerência espiritual. Isso é extremamente perigoso. Entramos por essas portas domingo após domingo. Quantas e quantas foram as Páscoas que você celebrou? E o que tudo isso gerou de diferente na minha e na sua vida? O que tudo isso nos levou a tomar uma atitude, um comportamento completamente diferente? Porque Ele vive. Eu e você podemos crer no amanhã. A morte não tem a palavra final. O pecado não tem a palavra final. A dor não tem a palavra final. E aquilo que os nossos olhos muitas das vezes contemplam como fim também não tem a palavra final. Diante disso, o chamado não é apenas para reconhecer essa verdade, mas para viver à luz dela. Não como quem anda com os pés fixos na sexta-feira, mas como quem já foi alcançado pelo domingo da ressurreição. Não como quem se dirige a um túmulo, mas quem vive à luz de Cristo Jesus. Porque quando a esperança parece ter acabado, Deus já começou algo novo. E possamos receber essa palavra em nossos corações nesse domingo de Páscoa. E sairmos daqui certos de que não existe uma área sequer da minha e da sua vida que Ele não tenha controle absoluto. E que Ele não esteja zelando e te sustentando para a glória e louvor do nome dEle. Queria convidar você